Hello, my friends, tudo bem? Meu nome é Adriano Oliveira, esse aqui é o nosso canal do Python e hoje eu vou mostrar para vocês como utilizar uma mega ferramenta que é o TK Inter Designer, ou TQ Designer. Essa ferramenta nada mais é do que uma solução que permite que a gente construa interfaces gráficas. Ele é muito utilizado para a gente criar aplicações desktop, dentre outros, e a gente vai entender uma forma muito bacana de conseguir estilizar eles utilizando o Figma. Então, se você ainda não conhecia essa ferramenta e quer conhecer mais sobre Python, deixe o seu like, seu comentário sobre qual assunto que você gostaria de visualizar e bora lá. Então, pessoal, basicamente, o que eu fiz aqui? Eu criei uma tela bem simples, uma tela parecida com uma tela de login, utilizando o Figma. Caso você não conheça, né, o Figma é uma grande ferramenta aí de design, mas né, no formato que eu fiz aqui é algo bem simples e que eu quero mostrar para vocês como reproduzir isso utilizando o TK-Enter. Então, para isso, a gente vai fazer o seguinte, ó. Vou abrir o meu terminal e para isso espero que você já tenha o Python instalado e já tenha um pouco de experiência de como trabalhar com isso no Python. Então, vou abrir meu terminal e vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui e vou acessar o meu desktop. Então, para isso, dentro do Windows, eu vou rodar o comando cd desktop. Ao fazer isso, eu vou criar uma pastinha. Eu vou usar o mkdir e vou chamá-la de tk designer. Ou melhor, vou chamá-la de aula Python. Então, beleza. Agora eu vou acessar a aula Python. E aqui dentro a gente vai usar um comando para a gente poder fazer um clone do repositório dela dentro do GitHub. Então, para isso você vai precisar do Git também instalado na sua máquina. Então, eu vou clicar aqui em Code, vou clicar aqui para copiar esse link e vou fazer o seguinte, vou rodar o comando git clone, vou dar um Ctrl V e vou colar esse código. Ao fazer isso, o que eu estou fazendo? Eu estou indo lá no repositório do GitHub e buscando, né, esse código-fonte aqui para dentro. Uma vez que eu fiz isso, a gente vai fazer o seguinte, eu vou dar aqui um dir para ele listar todos os nossos diretórios aqui dentro. Vou rodar o comando cd pk e aí você pode apertar o tab para ele completar. Então significa que eu estou fazendo o quê? Eu estou vindo em cd para eu entrar dentro da pasta chamada tkinter design. Então eu vou fazer isso, vou dar um enter, vou dar um dir novamente e agora eu vou fazer o seguinte, eu vou rodar o comando python, vou colocar aqui gui, né? Vou colocar uma barrinha, vou colocar gui novamente e vou escrever py. Ou seja, eu vou estar acessando dentro do diretório gui um arquivo chamado gui.py. Ao fazer isso, eu vou dar um Enter e automaticamente vai aparecer essa tela aqui para mim. Tudo isso aqui que eu estou fazendo, pessoal, ele vem dentro da própria documentação do TK Designer, né? Então, se vocês descerem aqui, ó, vocês vão ver que está tudo de acordo, né, com a própria documentação em si. Mas eu quis gravar esse vídeo em português para ajudar aí mais pessoas que queiram conhecer sobre essa ferramenta. Então, agora que a gente fez isso, ele vai pedir algumas coisas para a gente. O primeiro carinha que ele vai pedir é um carinha chamado Token ID, ou seja, ele precisa do token do nosso Figma para que ele possa criar esse visual para a gente. O próximo arquivo que ele precisa, né, a próxima informação, é o file URL, ou seja, ele precisa do link do nosso arquivo no Figma. E o output path é onde ele vai salvar o build, né, da nossa aplicação. Então, para isso, eu vou fazer o seguinte. Dentro do nosso Figma, eu vou copiar esse link aqui em cima, com Ctrl C, vou colar ele aqui em File URL, vou voltar aqui no Figma em Back to Files, vou clicar no meu usuário, em Settings ou Configurações, vou vir aqui embaixo na opção onde está escrito Personal Access Token, lembrando que o meu está em inglês aqui, né, mas vai ser o token de acesso pessoal para você. Vou clicar em Generate New Token, vou chamar ele aqui de Aula Python, e aí o nome não importa, né? Você pode salvar com o nome que você quiser, caso você queira que esse link inspire ou não. Lembrando que depois que eu postar esse vídeo, eu vou remover esse token aqui para que vocês não utilizem o mesmo que o meu, e vou clicar em Generate Token. Ao fazer isso, ele automaticamente vai gerar um token aqui para baixo, onde a gente vai precisar desse código. Então, eu vou copiar esse carinha aqui, que é esse token, vou vir do lado de cá, colar ele aqui em cima na opção chamada Token ID e vou selecionar agora aonde eu quero salvar o meu build, né? Onde eu quero salvar as minhas informações. Então, vou clicar aqui em pasta, vou vir na minha área de trabalho e aqui dentro você pode selecionar qual que é a pasta que você quer. No meu caso, eu vou salvar dentro de aulas Python, que é essa própria pasta que a gente criou o nosso arquivo. Vou fazer isso e selecionar pasta. Ao fazer isso, eu vou clicar em Generate.
Quando eu clicar em Generate, dependendo da complexidade do seu arquivo, ele vai demorar um pouquinho para rodar. Mas como era um arquivo simples que eu criei, ele está falando que rodou o meu projeto com sucesso e que ele foi salvo dentro de uma pasta chamada build, dentro do nosso diretório aulas Python. Então vou dar um OK, vou voltar aqui no meu CMD, vou apertar Ctrl C para parar o meu terminal, aqui Ctrl L em alguns casos ele limpa, né? Mas eu estou no terminal aqui, então vou rodar o comando CLS, que é para ele limpar aqui o meu terminal e ficar mais limpo para vocês. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dar CD, dois pontos, para eu voltar uma pasta, vou rodar um dir novamente, e repara que agora ele criou uma pastinha chamada build, dentro do meu diretório aulas Python, que é aquela mensagem que ele tinha mostrado anteriormente. Então, uma vez que eu fiz isso, eu vou rodar o cd build, vou dar um dir aqui novamente, e dentro disso ele vai criar um arquivo chamado gui.py. Então, eu vou rodar o comando python gui.py e vou dar um enter. E repara que está pronto a nossa interface gráfica. Logicamente que você vai precisar fazer alguns detalhes, né, e alguns ajustes. Por exemplo, o logo, que é a minha imagem que eu tinha lá no Figma, ela não veio, porque de fato, né, ele não conseguiu pegar esses arquivos. Ele cortou um pouquinho aqui também, né, a nossa interface aqui, que você consegue ajustar. Tanto que se eu der um Ctrl C aqui, por exemplo, e eu rodar o comando code espaço ponto, o que ele vai fazer? Ele vai abrir o meu Visual Studio Code com o arquivo, né, onde foi feita a nossa build. Então, dessa forma, você vai conseguir editar todo o código que ele construiu. Lembrando que o TK Designer, né, ele vai justamente criar o nosso arquivo de designer, mas todas as interações, as funcionalidades que a gente precisa de clicar num botão, de fazer outras interações, vão ser, né, você vai precisar editar aqui. Tanto que, se a gente olhar o nosso código agora, repara que a gente consegue fazer alterações. Se eu quiser mudar para uma tela de 1480, por exemplo, por 1024, o que vai acontecer se eu rodar o meu comando agora? Vou apertar Ctrl J no Windows e vou rodar novamente o nosso gui.py para que a gente possa identificar como que vai ficar a nossa tela aqui agora. Então, o meu terminal integrado aqui está um pouquinho lento. Dá um Ctrl L, Python. Vamos lá. Está meio travado aqui, meio legado. Beleza, vamos lá. Python gui.py. Repara que ele aumentou o tamanho da nossa caixa amarela, que foi justamente o tamanho que eu acabei de aumentar aqui. Ele está mostrando qual que é a cor que a gente utilizou aqui. Lembrando que se eu quisesse alterar essa cor, colocar, por exemplo, uma sequência de 6Fs e a gente atualizar esse código, ele também vai alterar essa cor lá. Então, aqui é onde está toda a identificação do nosso arquivo. Todo o espaço do Canvas aqui, ó. Se eu colocar o meu Canvas agora com 1480, eu acho que ele não vai salvar aqui de forma automática. Provavelmente eu vou precisar dar um Ctrl C para parar o meu terminal e rodar novamente. Então, vamos lá. Meu Visual Studio Code hoje está meio bugado, acho que é porque é domingo, né? Ele está com preguiça de rodar hoje. Mas, tecnicamente, é isso que você pode fazer. Você vai conseguir fazer as suas alterações aqui, ó. E você vai conseguir modificar a sua interface gráfica. Você vai precisar substituir, logicamente, alguns itens aqui por, né, botões de verdade, ações que você vai precisar construir. Ele já criou automaticamente uma pasta de assets para a gente, que é onde a gente vai salvar os nossos arquivos aqui. Então, onde a gente tem o nosso logo lá dentro, você vai precisar usar as imagens dentro do seu próprio arquivo como um projeto normal que você estivesse construindo. E, de maneira geral, a gente tem, né, essa documentação aqui do TK Designer, que vai permitir aí que você consiga construir aplicações desktop, né, interfaces gráficas, digamos assim, de uma forma muito bacana. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link tanto da documentação quanto desse repositório do GitHub, que é de onde a gente tirou. Aqui embaixo ele tem vários exemplos mostrando outras interfaces, como que funciona aqui, né, tanto que está escrito, né, how it works, né, como que funciona essa interface. Lembrando que
ele vai conseguir construir coisas mais simples. Se você criar designs muito complexos dentro do Figma, você vai precisar adaptar ali dentro, né, para que ele fique mais fidedigno aí com o primeiro desenho que você fez. Então, o que eu tinha para mostrar para vocês hoje era algo bem simples, mas que é uma grande evolução aí, vai permitir que você construa cada vez mais aplicações incríveis utilizando o Python. Então, é isso aí, pessoal, e até mais.